Ó, notícia fresquinha de que a Corte Italiana, ela aprovou um referendo sobre cidadania, né? A gente está em meio a essa discussão de como é que ficam os processos de cidadania envolvendo brasileiros, né? Em virtude aí da limitação das gerações. Esse anúncio mais recente também teve de Portugal, né? Tá mandando os imigrantes que não tiveram a sua confirmação de registro deixarem o país nos próximos meses. Tem muita coisa acontecendo e a gente aproveita para te atualizar agora sobre essa questão italiana. O meu convidado é o Felipe Vago. Ele é diretor cultural da Casa de Itália, aqui no Espírito Santo. Já esteve conosco aqui no primeiro momento explicando todas aquelas mudanças que envolviam, né, a tramitação da cidadania italiana. E agora há uma pontinha de esperança, Felipe. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu que te agradeço, Felipe. Pode mudar a situação aqui de brasileiros que tiveram sua cidadania aí, o processo interrompido? Fernanda, essa semana vai ser crucial para nós, porque nos dias 7 e 8 vão ser votadas lá no Parlamento italiano as emendas àquele decreto do dia 28 de março. O que acontece? Como o decreto-lei 36, ele equivale a uma medida provisória aqui no Brasil, ele precisou ser apresentado ao Senado italiano para que lá fosse debatido com os senadores o texto, né? Então, nesse decurso, foram apresentadas 106 emendas por parte dos parlamentares, mais 2 emendas por parte do governo, para que aquele texto original fosse modificado, certo? Uhum. Dentre essas alterações que foram propostas, por exemplo, existem algumas um tanto restritivas para nós, principalmente daqueles senadores que já haviam se posicionado contrários à atual lei de cidadania italiana, como, por exemplo, estabelecendo limite temporal para registro de filhos. Vamos lá, o cenário atual, a partir do dia 28 de março, estabeleceu que eu só posso registrar um filho junto ao consulado italiano se eu residir por 2 anos ou mais antes do meu filho nascer, ou se eu tivesse nascido lá. Tá? Uhum. Uma das propostas que foi apresentada, das emendas, diz que, ok, eu vou poder apresentar o meu filho desde que isso seja feito no máximo 1 ano após o nascimento dele. E a gente sabe que após a criança nascer, a gente precisa cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, registro em cartório, tradução do registro, depois envio ao consulado, e nem sempre dá para ser feito nesse prazo de 1 ano. Então, mesmo com essa alteração, corre-se o risco de a criança não ser registrada a tempo. Existe outra proposta ainda para que ocorra um critério de perda da cidadania italiana, estabelecendo que, por exemplo, essa proposta diz isso, tá? Que a partir do momento da promulgação do atual texto, as pessoas tenham até 3 anos para apresentar um certificado de proficiência em italiano no nível B1. Okay? Isso inclusive, busca sanear, digamos assim, uma das principais discussões lá na Itália, de que nós aqui no exterior, nós não temos uma ligação efetiva com a Itália, nós não conhecemos o idioma italiano e tudo mais. Então, alguns senadores incluíram nas emendas essa possibilidade da perda da cidadania. Se você não falar italiano. Exatamente. Isso já acontece em outros países na Europa. Eu conheço um caso na Holanda. Existe também na Hungria, por exemplo, para caso de naturalizações, onde a cada 10 anos é feita, vamos colocar assim, uma aferição do nível de proficiência do cidadão. Uhum. Quando eu morei na Irlanda, por exemplo, eu conheci um brasileiro lá, um paulista, que ele era húngaro naturalizado pelo avô. E a cada 10 anos ele tinha que comparecer ao consulado para comprovar que ele ainda permanecia com esse laço linguístico com o país. Isso não existe, por exemplo, ainda no texto italiano, mas se propõe inserir. Existem diversas outras propostas ainda para que fossem feitas alterações no texto. A gente vai ter que acompanhar com muita atenção o que será votado e de quem vem, porque eu lembro bem, nós aqui no exterior podemos eleger um senador e 2 deputados. Esses são os nossos representantes lá. Então a gente tem que ficar muito atentos ao que eles vão dizer e como eles irão se posicionar diante dessa proposta. E esse percentual é para a América toda, não é isso?
Não, para América Meridional, né? Os colégios eleitorais no exterior, eles são divididos por regiões. Existe o Colégio Eleitoral da Europa, África, Oceania e Ásia, América do Sul e América do Norte e Caribe, América do Norte Central, tá? Então, a gente aqui no Brasil, a gente elege um senador para a América do Sul e 2 deputados. Isso ocorreu a partir de 2022, quando nós tivemos um corte no número de parlamentares. Antes eram 2 senadores aqui pelo Sul. Aham. Brasil e Argentina, né? Exatamente. Normalmente, né? Então, a gente tem que ficar muito atento o que será discutido, o que vai ocorrer nos próximos dias. As pessoas que têm o processo de cidadania em andamento, que foi apresentado até o dia 27 de março, pelo atual texto, ainda estão resguardadas. A partir do dia 28 de março, quem teve, por exemplo, o agendamento suspenso lá no consulado italiano, deve ficar atento para saber o que vai ser definido a partir de agora, se as pessoas terão, por exemplo, um prazo para dar sequência ao seu processo, ou se está tudo encerrado. A gente ainda não sabe como vai ser. A certeza eu até conversei com uma pessoa muito influente no meio da cidadania, a certeza é que nada ainda está certo. Pode acontecer de ocorrer uma decisão positiva para nós, como também pode ocorrer uma decisão negativa. Vai depender da discussão nos senadores. Entendido. A realidade Fernanda, que a gente ainda está numa situação muito de expectativa. Ô Felipe, eu tinha essa dúvida com relação a esse marco, né? A partir da data lá, da definição, né? De que eles limitam lá agora a pais e avós nascidos no país, né? O vínculo para a cidadania. Quem estava com o processo tramitando junto aos consulados, mesmo que não tenha sido chamado ainda para entrevista, esse continua na regra anterior ou o corte quem fez entrevista está valendo, o passado fica para trás? Então, se você tinha seu agendamento no consulado, foi lá, entregou a sua documentação, está resguardado. Se você tem um agendamento e não levou sua documentação lá ainda, não pagou a taxa de 600 euros, infelizmente seu agendamento está suspenso e a gente tem que aguardar qual será a definição para dar prosseguimento ao processo. Aquelas pessoas que ingressaram com uma ação judicial junto ao tribunal italiano até dia 27/3 também está resguardado. A partir do dia 28/3, apesar de haverem algumas discussões com relação à inconstitucionalidade, ainda se tem um risco, né, de você apresentar seu processo agora e acabar não sendo aceito lá no tribunal, você ter um êxito negativo. A gente não tem nenhuma certeza com relação a todos os processos que estão entrando a partir do dia 28 de março. As prefeituras na Itália, elas não recebem mais nenhum pedido de cidadania para quem vai residir lá também, desde o dia 28, e que é uma maravilha para eles, né? Porque a discussão nas pequenas prefeituras na Itália era da quantidade de pessoas que iam residir nas localidades para requisitar a cidadania italiana, sendo que, na verdade, o problema é estrutural, né? Tanto da recepção do pedido da cidadania italiana, quanto também das repartições públicas em processarem o pedido. A gente, na verdade, essa enxurrada de pedidos não é culpa nossa, mas sim a consequência dos ajustes que a lei de cidadania italiana já deveria ter passado nesses últimos anos e não foi feito. Agora eles querem fazer a toque de caixa, simplesmente podando nossos direitos e retroagindo no tempo. Porque a norma seria válida para as pessoas que nascessem a partir do dia 28 de março, e não para aquelas pessoas que já estão hoje apresentando seu processo. Concordo. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Isso. Tá? Essa taxa de 600 euros já está valendo? Não era 500 e pouco? Pois então, eram 300 euros, passou a 600 a partir do dia 1º de janeiro de 2025. E uma das propostas que está lá no Senado tramitando estabelece um novo valor de 700 euros, que ainda não está aprovado, obviamente. É para inviabilizar mesmo, né, Felipe? Exatamente. Além de inviabilizar, vamos colocar assim, uma forma das pessoas entenderem melhor, gourmetiza o processo de cidadania italiana. Isso aí.
porque uma pessoa, um trabalhador, né, normal, ele não vai ter mais acesso ao direito dele, um direito que nasceu com ele. E sim aquelas pessoas de poder aquisitivo maior que terão acesso ao reconhecimento da cidadania, o que é muito triste, porque muitas famílias que têm uma ligação afetiva com a Itália não vão ter mais seu direito. Infelizmente, vamos ter que aguardar as decisões que serão feitas no parlamento com as discussões dos próximos dias, para a gente entender como será daqui para frente. A primeira tentativa é no referendo. Então, o referendo está tendo diversas dúvidas com relação a esse assunto. O referendo foi aprovado pelo parlamento italiano no dia 16 de março. O referendo, na verdade, é uma consulta aos cidadãos sobre 5 assuntos, sendo 4 de origem trabalhista e 1 de cidadania, correto? Correto. Tem algumas pessoas que estão confundindo com o decreto-lei, mas a verdade não é conectado. O referendo, ele vai fazer as seguintes perguntas: você aceita o texto como está ou você quer a revogação desse item da lei? Vamos lá, hoje, lá na Itália, para você se naturalizar cidadão italiano, você tem que residir legalmente por 10 anos ou mais lá no território, certo? E agora é para 5 anos. Exatamente. O que se solicita é uma redução para 5 anos de residência legal para que você se naturalize. A pergunta do referendo é: você aceita essa mudança na lei ou não? Aí você vai ter que optar sim ou não. Tá? Isso beneficia, por exemplo, um trabalhador que conseguiu um visto, né? Um visto de residência, ou então um parente de um cidadão italiano que reside lá com o conhecido permesso di soggiorno, que ele aí pode aplicar, por exemplo, por tempo de residência, né? Tendo 5 anos ou mais residindo lá. Hoje é 10. Os outros 4 assuntos, eles são de ordem trabalhista. Por exemplo, lá na Itália é muito comum terem contratos de trabalho, certo? E esses contratos de trabalho, eles podem ser por tempo indeterminado. Então, uma das perguntas é se você aceita ou não, se você revoga as novas regras para demissão ilegal de trabalhadores com um contrato permanente. A outra pergunta é, para o caso de pequenas empresas, se você revoga as regras sobre indenização prevista para caso de demissão por justa causa sem justificativa. Tá? No caso de justa causa sem justificativa, você tem direito ou ao reingresso ao trabalho, ou então uma indenização, que é entre 2,5 e 6 salários, referente ao último vencimento. Então, se pergunta se você aceita a revogação desse texto, né? Depois tem a pergunta sobre a aplicação de prazo do contrato de trabalho, a duração máxima e as condições para renovação daqueles contratos temporários. Se você aceita também a revogação do texto atual. E com relação à saúde e segurança no trabalho, sobre a responsabilidade solidária da empresa contratada em caso de acidente do trabalhador para riscos já inerentes ao local de trabalho, que hoje a empresa contratada ela se abstém se você revoga ou não o texto como está, dando mais proteção ao trabalhador. Entendido. Por mais que sejam assuntos de pessoas que estejam lá e residam lá na Itália, é importante que todos nós aqui, residentes no exterior, também participemos, porque a adesão ao voto na Itália ele ainda é muito baixo em algumas localidades. Felipe, eu vou dar uma paradinha aqui só para o repórter CBN e agora a gente fala exatamente de quem é cidadão que está no exterior, como vota, tá bom? Ótimo. Eu pedi que o Felipe Vago aguardasse um pouquinho na ponta da linha para a gente voltar com essas últimas orientações, né, desse referendo envolvendo a corte italiana. Os italianos que moram no exterior, como fazem para votar? E eu tenho perguntas também, tá, Felipe? Então vamos lá, vamos falar primeiro do referendo. Vamos lá. Os envelopes eleitorais para quem vota no exterior vão começar a chegar a partir do dia 21 de maio próximo, correto? Aquelas pessoas que não receberem um envelope até o dia 25 de maio deverá entrar em contato com o setor eleitoral do Consulado do Rio de Janeiro por e-mail
para solicitar a segunda via do envelope. É muito importante que faça isso no máximo até dia 25 de maio, tá? E assim que as pessoas receberem o envelope, elas já devem votar e enviar o seu voto de volta para o consulado. Não precisa se preocupar com o pagamento da postagem, porque o envelope já é pago. Como é que funciona? Você vai receber em casa um envelope pardo, dentro dele vai haver um envelope branco pequeno, uma cédula para votar, as instruções de voto e o comprovante eleitoral. Uhum. Você vai pegar as instruções, vai verificar como vota, vai lá na cédula, vai registrar o seu voto, você vai picotar o comprovante eleitoral e no envelope pequeno, um envelope branco, você vai colocar o seu voto e você vai colocar uma parte do canhotinho eleitoral. Não coloque aquela parte que apresenta os seus dados, tá? E sim, somente a outra parte. Você vai selar esse envelopezinho branco e vai levar numa agência dos Correios e vai deixar lá. Não pode, em hipótese nenhuma, ter a identificação da pessoa, porque senão o voto ele é invalidado. E os envelopes, assim que chegarem na casa do cidadão, devem ser remetidos para o consulado, para chegarem lá o quanto antes. Senão também o voto corre risco de não ser computado. É muito importante que aquelas pessoas que antigamente votavam, né, e não recebem mais o envelope eleitoral em casa, que verifiquem o seu status lá no AIRE. AIRE é o Cadastro de Cidadãos Italianos Residentes no Exterior. Muita gente muda de endereço, ou então tem algum problema no seu cadastro, do seu endereço junto ao consulado e não atualiza com o passar do tempo. Então, se você parou de receber envelope eleitoral, você deve consultar sua situação no AIRE e regularizar. Por quê? Se o envelope eleitoral é enviado para o seu endereço e você não é localizado pelo correio ou eles listam como mudou-se, o envelope vai voltar para o consulado e sua inscrição no consulado será cancelada. A sua cidadania não é cancelada, só sua residência junto ao consulado. E você não poderá, depois no futuro, por exemplo, pedir um passaporte italiano. Feito isso, tendo o voto computado, ele vai chegar no consulado, vai ser computado junto ao sistema eleitoral italiano e está feito. É importante que a gente vote, mesmo não sendo uma coisa que impacte no nosso dia a dia aqui no exterior, porque isso vai demonstrar que a gente continua tendo o relacionamento com a Itália, diferentemente do que hoje eles abordam para reduzir os nossos direitos, né? O que é muito ruim. Entendido. E quem muda de endereço, eu me lembro que teve numa outra consulta, né, a italianos no exterior, que tinha um problemaço danado de quem mudou de endereço e não atualizou a vida. Sim, exatamente. Em 2021, por exemplo, eu fui candidato ao Comitê dos Italianos no Exterior, o Comites. Uhum. Então, muita gente não conseguiu votar. Nós tínhamos 29 mil pessoas habilitadas ao voto aqui no Espírito Santo e só foram registrados 1.460 votos. Meu Deus. Então foi um número baixíssimo. E aí entram pessoas que tiveram AIRE cancelado, pessoas que mudaram de endereço e não atualizaram, dentre outros fatores. Então você, se mudar de endereço, a primeira coisa que deve fazer é informar o consulado, para que o seu cadastro lá continue atual. E não ocorra, por exemplo, o que aconteceu nas últimas eleições, de as pessoas não serem localizadas, o envelope eleitoral votar. Isso só reforça com eles que a gente não participa da vida civil da Itália, né? É isso. Felipe, a pergunta aqui do ouvinte, do Helder, né? Na tua opinião, o que estaria por trás de tanta restrição à cidadania? Então, no ano passado, pegou muito mal, vamos colocar assim, junto a alguns parlamentares italianos, algumas promoções que muitas agências de cidadania fizeram, na época principalmente da Black Friday. E, inclusive, eles utilizaram isso como palanque para criticar a atual lei de cidadania. As agências, elas surgem da dificuldade que o governo italiano impôs ao cidadão, com regras totalmente desconexas, que o cidadão fica perdido. Essas agências se especializaram em assessorar as pessoas na cidadania e hoje são duramente criticadas. Logicamente que virou um comércio muito grande. E algumas dessas agências, elas começaram a fazer cidadania em escala industrial, digamos assim. E aí lá no parlamento, aquelas pessoas com aquele sentimento mais fundamentalista acham que essas agências vendem, entre aspas, a cidadania, o que não é verdade. Mas pelo fato de terem exposto a cidadania com Black Friday e tudo mais, reforçou neles
a necessidade, digamos assim, de querer criar uma regra mais restritiva para o reconhecimento da cidadania. Mas reforçando, esse mercado todo surgiu diante das dificuldades impostas pelo próprio governo italiano para acesso ao reconhecimento da cidadania, que já nasceu com o cidadão. Entendido. Ô Felipe, te agradeço, viu, pelas explicações e pela entrevista aqui pra gente ao vivo. Eu que agradeço. Tendo atualizações sobre a votação do decreto e suas modificações, vou entrar em contato de novo. Muito obrigada.